Pessoal, eu sei que vocês já estão trabalhando com sistemas de equações em outras disciplinas, né? Eu sei não, eu imagino. Em todo caso, como a gente não abordou matéria sistemas de equações aqui na nossa, eu resolvi colocar um na atividade, aí na primeira atividade do terceiro bimestre, para que para que vocês possam tirar eventuais dúvidas sobre o assunto, né? E talvez vocês já estejam resolvendo, mas ainda enrosquem em algumas partes, errem em algumas partes. Para aí, quem tiver interessado em aprender e tirar qualquer tipo de dúvida, existem vários métodos para resolução de sistema, né? Pode ser método de comparação, gráfico, mas o que nós vamos trabalhar aqui, os dois mesmos, são substituição e adição, tá? Que são aí, vamos dizer assim, os mais simples e os mais usuais, pelo menos para duas incógnitas, como é o caso aqui, né? Incógnitas são as letras que a gente não conhece o valor, x e y, né? Para três incógnitas, ou até quatro, que são os sistemas maiores, né? Aí a gente usa o método do escalonamento, que na verdade é o método da adição, né? É um pouquinho mais elaborado, porque são mais variáveis, mas é a mesma ideia. Nós vamos ver os dois aqui. Vamos ver primeiro a substituição. Substituição. Isso mesmo. Beleza. A substituição é um método mais simples, mais fácil. Ele é um pouco mais trabalhoso, ele dá mais trabalho, mas é trabalho braçal, é mais conta, é mais mecânico, mas ele é mais, vamos dizer assim, você precisa pensar menos para fazer ele. É mais trabalho na mão mesmo e menos trabalho na cabeça. O método da adição, que é o próximo que nós vamos ver, já é mais trabalho aí intelectual, mais trabalho mental, e ele acaba ficando mais rápido se você pegar o jeito dele. É claro, vocês vão escolher aí qual é o melhor para vocês, dependendo do caso, vai valer às vezes mais a pena fazer por um, por outro. Se você quiser fazer sempre substituição, eu aconselho, por mais que você demore um pouquinho mais, se você prestar atenção, bastante atenção para não errar conta, não errar bobeira, substituição você não erra, adição às vezes você pode errar alguma coisa, é mais fácil errar por falta de atenção. Então eu recomendo, para quem tem dificuldade, eu recomendo mais esse aqui, ó. Então eu vou copiar aí as duas equações do sistema, tá vendo? E vamos lá, vamos resolver pela substituição. Pessoal, na atividade vocês podem resolver pelo método que vocês quiserem, tá? Qualquer um desses dois, isso aí fica a critério de vocês. Isso aqui é uma aula assíncrona para ajudar e vocês tirarem as dúvidas. Claro que o da atividade é um pouquinho mais difícil, mas vocês sabem que vocês podem tirar dúvida comigo, né? Pelo WhatsApp ou por onde vocês quiserem, a qualquer hora, tá? O método da substituição, você simplesmente vai isolar uma das duas variáveis, ou a variável x ou a variável y. Você tem que isolar ela, como se você estivesse resolvendo a equação. Imagina o seguinte, vamos pegar essa equação de cima, faz de conta que o y é um número normal e que eu quero achar o valor de x nessa equação aqui, tá? Quero achar o valor de x, então. Então eu tenho que deixar o x sozinho. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu tenho 3y menos 25 de um lado, o x está multiplicando menos 2, eu vou pegar e passar o menos 2 que estava multiplicando o x, dividindo o outro lado inteiro. Mas o outro lado inteiro é assim mesmo, André? É assim. Quando você tem, é que tá estranho porque tem um y aí. Talvez vocês não estejam tão acostumados. Eu falei, vocês estão usando o sistema, né, em outra disciplina, mas só eu esclarecendo aí, né, tentando, vamos dizer assim, tentando ajudar vocês a tirarem possíveis dúvidas. O que eu fiz aqui? Isolei o x, deixei ele sozinho. Como? O 2 está multiplicando o x, ele passa dividindo o outro lado todo. Sim, o outro lado todo. Uma outra maneira de vocês pensarem nisso seria a seguinte, ó. Eu vou fazer aqui só para ilustrar, depois eu apago. Vamos dividir essa equação inteira por menos 2? Então, o 3y eu divido por menos 2, o 25 eu divido por menos 2. Lembra, tem que dividir todos os termos por menos 2. Termos são separados por sinais de mais, menos ou igual. Quando está multiplicando, ainda é o mesmo termo. Então, 3y é um termo, menos 25 é um termo e menos 2x é outro termo, tá? Se eu dividir todos os termos por menos 2, o que acontece? O menos 2 aqui cancela com o menos 2 aqui, fica só o x. Aqui, ó, mesmo denominador, mesmo denominador. Mantenho o denominador e somo os de cima. Lembra que quando eu falar em somar é juntar, né? Soma algébrica, pode ser soma, pode ser subtração ou adição, tá? Aqui, como tem o sinal de menos, eu estou fazendo uma soma, estou fazendo a soma algébrica do 3y com menos 25. Estou juntando, estou somando. Mas no caso aqui, por ter um sinal de menos,
é uma subtração e não uma adição, mas não deixa de ser uma soma algébrica, tá? Então, das duas formas, ou passando direto 2 dividindo todo mundo, ou dividindo cada termo por menos 2, no fundo você fez a mesma coisa, tá? Como eu falei aqui, ó, mesmo denominador, eu mantenho o denominador junto às partes de cima, tá? Eu não vou deixar essa rabisqueira, não. Né? Vocês entendam como vocês quiserem. O importante é o quê? Que eu isolei o x. Então, o método da substituição sempre vai conter como um primeiro passo como sendo isolar uma das duas variáveis. Eu poderia ter isolado o y. Aqui embaixo, por exemplo, passado o 2 dividindo 4x mais 5. Mas ou você isola o x ou você isola o y. Aqui, como eu optei por isolar o x, quer ver o que nós vamos fazer? Agora nós vamos substituir. É por isso que se chama substituição esse método. Ó, eu vou pegar esse cara aqui, toda essa coisa esquisita aqui, que nada mais é do que o próprio x, e vou substituir aqui, ó. Para ficar mais chique, a gente pode até chamar aqui de equação 1 e aqui de equação 2. E para continuar o exercício, ó, a gente vem aqui, ó, substituindo, vou abreviar, tá? Vocês podem abreviar também. Substituindo 1 em 2, temos. Nem precisa escrever o temos, tá? Se quiser deixar mais chique, escreve. Substituindo 1 em 2, temos. Ó, então eu vou copiar a 2, porque a gente vai substituir a equação 1, que já é com x, a primeira com x isolado, já modificada, tá? Vai substituir a 1 na 2. Então eu vou copiar a 2. 4 mais 5x. Espera aí, ó, que o x está isolado, então a gente vai substituir o x. Então eu vou copiar toda aquela coisa feia aqui. Então eu já vou deixar entre parênteses, vocês vão ver por quê. Igual 2y. Copiei tudo, menos o x. Por quê? Porque o x está isolado. E o x é quem, ó? O x é isso que eu circulei em azul. E isso que eu circulei em azul é o x, então eu vou colocar isso, né? Porque está dizendo que é igual ao x. Vou colocar isso que eu circulei em azul no lugar do x. Então eu vou copiar, ó. 3y menos 25 sobre menos 2. Ah, André, não é muito comum a gente deixar o sinal de menos no denominador, né? Não é mesmo não, tá? Se você não quiser deixar o sinal de menos no denominador, não precisa. É só multiplicar essa fração inteira em cima e embaixo por menos 1. Ó, multipliquei por menos 1 a parte de baixo, alterou o sinal. Multipliquei por menos 1 a parte de cima, alterou o sinal de todo mundo. Tá? Eu vou falar, se você não entendeu, pausa o vídeo e volta. Não precisa. Eu vou te explicar, ó. 3y menos 25. Para eu não alterar sobre menos 2, para eu não alterar o valor dessa fração, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Se eu fizer isso, eu não estou alterando, porque fração eu posso multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo que não altera o valor da fração. Quando eu multiplico qualquer coisa por menos 1, altera o sinal. Quando é um termo só, altera o sinal daquele termo. Quando são dois termos, ó, altera o sinal dos dois termos quando eu multiplico os dois termos, né? Ou seja, a expressão inteira por menos 1. Então agora, tá vendo, ó? Tá com o sinal certo, cuidado para não esquecer esse menos aqui, que ele ficou meio pequenininho. Já multiplicado por menos 1, já com o sinal alterado, para ficar um jeito mais comum. Menos 3y mais 25 sobre 2, tá? Isso aqui foi só auxiliar para explicar para alguém que não tem entendido. Então entenderam a ideia? Isolei o x, deixei o x sozinho. Aí quando eu isolei o x em uma equação, eu vou na outra equação e coloco no lugar de x o que o x é igual. Sempre vai ser uma coisa meio feia assim, tá? A não ser que seja um exemplo muito simples. Mas senão vai ser uma coisa meio feinha aí. Mas a gente vai resolver esse problema. Vamos continuar, então? Não está muito longe do fim dessa técnica, não. Essa técnica é um pouco mais, como eu falei, mais simples, né? Então, 4 mais. O 5, ó, está multiplicando uma fração. Cuidado, que ali eu multipliquei a fração em cima e embaixo por menos 1. Quando eu tenho um número, né, que não é fração vezes a fração, lembra? Várias vezes eu faço, ó, todo mundo que não tem denominador é como se estivesse sobre 1. Eu vou parar de fazer isso, tá? Agora a gente já está no final aí, seguindo para a reta final do primeiro ano, então já é para vocês estarem acostumados. Um número por uma fração sempre vezes o de cima, porque é o de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então ficaria 1 vezes 2, 2 mesmo. Agora, 5 vezes menos 3, 3 vezes 5, 15. Só que é mais com menos, então é menos 15y, tá? 3 vezes 5, 15 menos 15y. 5 vezes 25 dá 125. Eu já fiz a conta aí previamente. Dá para fazer sem calculadora, tá? Mas quem precisar, faz na calculadora mesmo. 5 vezes 25, 125. Só que é mais com mais, né? Lembra, a regra da multiplicação. Mais com mais, mais. Com menos, mais com menos, menos. E menos com mais
também menos. Isso aqui dá multiplicação, tá? Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo, sinais diferentes, resultado negativo, tá bom? Então, pessoal, é isso aqui, ó, certo? Menos 15y, porque 5 vezes menos 3 menos 15, mantém a letra, 5 vezes 25, 125, tá? Sobre 2, então, continua sobre 2. Lembra? Número vezes fração, multiplica o número pelo de cima e mantém o de baixo, tá? Porque como se tivesse 1 aqui, ó, ficaria 5 vezes o de cima, 1 vezes 2. Maravilha? Tá, aqui, ó, 2y. Agora a gente tem uma fração aí incomodando, não tem? Tem um troço aí meio besta, né? Tem esse número 2 aí. Eu vou deixar isso aqui entre parênteses, tá? Para vocês não olharem e falarem, uai, mas como que é mais menos, tá? Só para não confundir aí. Eu vou multiplicar essa equação inteira por 2. Então, deixa eu ver quanto tempo de explicação já foi. 10 minutos. Mas antes de explicar direitinho do que fazer correndo e explicar mal, né? Então, eu vou multiplicar essa equação inteira por 2. Vocês vão ver por quê, ó. Porque se eu multiplicar 4 por 2, não me adianta muita coisa. Que era 4, fica 8, tá bom, número inteiro. Agora, se eu multiplico essa fração por 2, isso é uma maravilha, ó. Porque ele vai multiplicar o parênteses inteiro por 2, tá fechado ali. Então, eu posso vir aqui e simplificar esse 2 com esse 2. Tá? Que eu não vou deixar aí para não ficar rabisqueira. Então, o denominador some, porque simplifica o 2 com 2. Como tem o mais na frente, não vai alterar os sinais dos termos. Então, é menos 15 mais 125. Não entendi, André? Ó, vou fazer de outro jeito, então. 2 vezes 4, 8, certo? 2 vezes essa fração inteira simplificou o 2 de cima com o 2 de baixo. Então vai ficar mais o que está entre parênteses, mais menos 15, mais 125, né? 15y mais 125. Não vou deixar assim. Tem um mais na frente do parênteses. Quando tem um mais na frente do parênteses, eu posso tirar o parênteses e os sinais não se alteram. Se fosse um menos, os sinais se alterariam. Então, ó, vai continuar, quando você retirar o parênteses, isso fizer a soma algébrica, né? Vai ficar, é mais na frente, vai ficar menos 15y mais 125. Os sinais não se alteram, tá, pessoal? É isso aí que significa. Quando eu tiver um parênteses, tiver um mais na frente e eu quiser tirar o parênteses, é só eu copiar o que tá dentro sem alterar o sinal, tá? Então, 8 menos 15, André, mas eu ainda não entendi, tinha um mais, por que agora é menos? Não, sempre teve um menos no 15. A questão é que agora eu vou retirar, o 2 sumiu, ficou só o parênteses, então ficou 4 mais o que está entre parênteses, menos 15 mais 125. Então, ó, eu não preciso deixar assim, isso aqui é uma soma e tudo que está entre parênteses está somando também. Então eu vou fazer a soma algébrica, ou seja, não dá para dizer se é subtração ou adição, tem que olhar os sinais, do 4 com o que está dentro do parênteses. Como tem um mais fora do parênteses, é só eu juntar no 4 o que está dentro do parênteses sem trocar o sinal, justamente porque tinha um mais fora, tá? E o que eu fiz foi fazer isso aqui direto ali, tá? Então, 8 menos 15y mais 125 igual... É porque aqui já multiplicou por 2, né? O 2 simplificou aqui, então é só copiar o que está em cima. Como tem um mais fora, você copia sem trocar o sinal, tá? Aqui eu ainda não multipliquei por 2, era 2y, depois que multiplica por 2 fica 4y. Estamos encaminhando aí para o final do exercício. Maravilha, né? Vamos deixar o 8 e o... Só um minuto. Alô? Alô? Vamos deixar o 8 e o 125, que são números, do mesmo lado, tá? Vamos deixar o 8 e o 125, que são números, do mesmo lado. E o 4y e o 15 também do mesmo lado. Agora é aquele finalzinho de equação clássico. É aquele finalzinho de equação clássico. A gente tem, quem tem letra fica de um lado, quem não tem vai para o outro, tá? Então a gente soma aí o 8 com 125, certo? Vai dar 133, soma o 15 com o 4, vai dar 19, tá? 8 mais 125, 133, 4. Então não sei se vocês compreenderam o que eu fiz, que eu tive que atender a porta, tive que sair. Então 8 e 125 ficam do mesmo lado, que eles não têm letra. 4 e menos 15 vão para o lado de lá. O menos 15, pulo igual, troca de sinal, certo? Sempre que pulo igual, troca de sinal, era negativo, fica positivo. Quando eu somo o 4 com 15, dá 19.
do lado de lá 125 mais 8 dá 133, tá? Vocês vão passar aí, gente, para finalmente terminar, o 19 dividindo 133. Vai ficar sozinho o y. Parece que não, mas esse número, essa conta dá um número exato, tá? Vocês podem fazer no curso técnico na calculadora, essa conta vai dar exatamente 7. Tá? Eu poderia escrever 7 igual y, mas só para ficar mais bonito, a gente costuma, na hora de dar a resposta, a letra primeiro, o número depois, tá? Certo? Ó, fizemos aí todas as passagens, né? 8 menos 15y mais 125 igual a 4. 8 e 125 são números que ficaram do lado. Só conferindo se eu expliquei tudo para vocês, tá? O 15 pulou igual, então trocou de sinal. 15 mais 4y é sempre assim, né? Com letra de um lado, sem letra do outro. Quem tem a mesma parte literal, ou seja, multiplicado pela mesma letra, você soma e mantém a mesma letra. Os números aqui você soma. Passa o 19 dividindo 133, dá 7, tá? Esse é o método da substituição. Eu demorei aí 15 minutos para explicar, ainda porque eu fui abrir a porta, porque eu tô explicando, tá? Você não vai demorar tudo isso. Esse método é sim mais demorado, mas ele é menos falho. Agora que você achou uma das duas incógnitas, achei uma aqui, maravilha. Achou uma das duas incógnitas, você pode escolher, voltar lá no começo e escolher qualquer uma das duas equações, ou essa ou essa. Qualquer uma mesmo, tá, gente? Eu vou pegar a 4 mais 5x igual 2y, porque ela tá me parecendo um pouco mais simples, não tem sinal de menos e tal, porque eu ainda preciso achar o x. Essa manobra aqui foi só para achar o y, olha só, eu isolei o x, perdão, o que ficou do outro lado eu pus na equação no lugar do x. Aí eu fiquei com uma equação só com y, por isso que deu para achar o y, resumindo aí a técnica. Agora eu volto e eu já conheço o y, então eu não preciso escrever 2y, eu posso escrever duas vezes o valor que eu já sei que o y vale. Então fica 4 mais 5x igual a 14, né? Da mesma forma, com letra de um lado, sem letra do outro, pulou o igual, trocou de sinal, 5x é igual a 10, esse dá para fazer de cabeça. O 5 passa dividindo 10, você vai tirar que o x é 2. Tá? Ficou desproporcional, ficou maior essa resolução aqui, mas não tem problema, né? É aula aí online, né? Vamos ver o ano que vem para dar essa aula na lousa, né? Como é que eu vou planejar isso daí? Pessoal, sempre que for sistema de equação, o enunciado for resolva o sistema, você tem que dar a resposta da seguinte forma, tá? Isso aqui muito grande tá me incomodando, não tá muito estético. Tá pequenininho a letra aí, mas dá pra ver, né, gente? Ó, então aqui, ó, você vai ter, só manter a mesma proporção de tamanho. 4 mais 5x igual a 2y. 4 é 2 vezes 7. 4 mais 5x é 2 vezes 7. Aqui, 2 vezes 7 é 14, né? Vai ficar 5x igual a 14. Eu já vou passar o 4 para lá de uma vez. Vai dar que 5x é 10. Então, x é 2. Gente, sempre que você tiver a resolução de um sistema de equação para fazer, e o enunciado for resolva o sistema, você tem que dar a resposta assim, ó. Solução é S ou V, poderia ser um V, conjunto verdade, igual. Abre primeiro chaves, depois parênteses, primeiro o x, depois o y. Tá sempre assim. Os parênteses são para dizer que essa resposta tem uma ordem, que é primeiro o x, depois o y. As chaves são mais formalismo matemático, realmente, para dar a resolução. Não que os parênteses não sejam formalismo, mas os parênteses têm um significado. As chaves é só a linguagem matemática mesmo, tá? Então entenderam a ideia? Revisando os passos. Depois vocês pegam e tentam fazer isso. O ideal é que vocês tentem, quem quiser aprender, tente fazer o exercício da tarefa, lá da atividade, pelos dois métodos, tá? Então aqui são dois passos. Isola, deixa eu aumentar um pouco a tela, ficar mais visível aí para vocês. Isola uma das variáveis, substitui a coisa feia, porque vai ficar uma coisa feia do outro lado. Substitui a coisa feia que ela é igual no lugar dela, na outra, tá? Na outra equação. Se você isolou em uma equação, você substitui na outra. Isso é muito importante, tá? Isolar em uma equação e substituir na outra. Esse começo tem que ser sempre na outra, tá bom? Então isola em uma, substitui na outra. Beleza, você vai achar uma equação com uma letra só, acha essa letra. Achou o valor dessa letra? Aí aqui você pode escolher, no final você pode escolher substituir em qualquer uma das duas. Substituir em qualquer uma das duas, você achou a segunda letra. Achou a segunda letra, se o exercício for resolva o sistema, você põe o conjunto solução. Talvez disso vocês não vão precisar, porque os exercícios de vocês vai ser ache o valor da corrente, calcule a corrente
tá? E nesse sentido, então aí você não precisa pôr conjunto solução. Você escreve lá, a corrente é tanto, ou simplesmente I igual tanto. Como eu falei, essa aula é para tirar dúvida de coisa que provavelmente vocês já estão usando, caso tenha dúvida. Que tipo de dúvida? Isolou a variável em uma equação? Substitui sempre na outra, tá? Isolou em uma equação, substitui sempre na outra. Aí você vai chegar numa equação com uma letra só. Achou essa letra, né? Vai chegar no final lá, achou? Aí aqui você pode escolher qualquer uma das duas para substituir. Mas nesse primeiro passo, isolou a incógnita, né? A letra em uma equação, vai substituir ela, a própria que você isolou, claro, na outra. Tá? Segundo método, método da adição. Esse é um pouco mais rápido, tá, gente? Esse é mais rápido, mas muita gente acha esse método confuso. Às vezes o sistema está de graça para você fazer esse método. Eu já vou tentar mostrar isso aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora o método da adição. Mesmo sistema, ó, ele está aqui. Vamos fazer o método da adição agora. Esse sistema não está de graça para fazer esse método, porque quando você for fazer o método da adição, né, é bom que as incógnitas estejam em ordem. Você vai falar assim, André, mas quando eu faço com corrente é I1 e I2, não é Y e X. Então você está falando que a resposta do X tem que ser primeiro? Sim, porque eu tenho que te ensinar matemática. Na matemática tem aquela questão do parênteses, do X e do Y. Caso vocês vejam um dia, vocês já estão sabendo, né? Agora, quando é I1 e I2, realmente você não tem X e Y, mas você tem que fazer o seguinte, deixar ele bonitinho em ordem. Então, corrente 1 mais, seja o que for que está multiplicando a corrente 2, igual um número puro, tá? Você vai ter que, para fazer o método da adição, você vai ter que deixar o sistema com mais ou menos essa cara, ó. Letra 1, quer ver? Eu vou mostrar para ficar mais fácil de entender. O menos 2 está do lado de lá. Eu vou mudar ele de lado, ele troca de sinal, ele vai ficar mais 2. O mais 3, entendeu? Então eu passei isso para esse lado dessa equação. O mais 3y, ó, não tem sinal é mais, continua sendo mais 3y. E o 25, que é número, que não tem letra, eu passei para o lado de lá, era menos 25, ficou mais 25. Sempre para resolver pelo método da substituição, vocês vão ter que fazer desse jeito aí, deixar nessa ordem. A corrente 1, o número que multiplica ela, mais a corrente 2, o número que multiplica ela, igual o número puro. Então, ó, já que eu pus na ordem, x, y do lado igual, e nessa ordem x primeiro, y depois, e o número puro de lado igual, fiz isso na equação de cima, vou ter que fazer na de baixo. Primeiro x, depois o y, ó, o 2 pulou igual, então troca de sinal, e do lado de lá o número puro, aqui era o 4 vai trocar ali, mudou também de sinal. Entenderam o que eu fiz? Então x e y todos de um lado da equação, fiz isso na equação 1, número puro do outro. Na equação 2 também, x e y todos do mesmo lado da equação, do lado de lá o número puro, sempre que alguém pular o igual, troca de sinal, tá? E no caso, eu fiz na ordem x, y. É bom você deixar assim para fazer no método da adição. Se no problema já vier bonitinho assim, por exemplo, 2x mais y igual, sei lá, 4. E x menos y igual 2. Isso aqui é um sistema que está de graça. Deixa eu ver se eu escolhi bem os números. Não, aqui não. Aqui eu escolhi mal. Desculpa. Aqui daria menos 2, perdão. Certo? Certo? Menos 2, pelos números que eu pensei. Estou inventando esse sistema agora, tá? Só para dar um exemplo para vocês. Um sistema assim estaria de graça pelo método da adição. Porque o que é o método da adição? É pôr um sinal de mais, um traço e somar uma equação na outra. Tá? Você pode fazer assim, como você não precisa fazer o traço. Você pode indicar aqui que você somou uma na outra. Tanto faz, tá? Tanto faz. Eu acho que é mais didático para vocês eu passar um traço aqui por um sinal de mais. Vocês entendem que é uma conta, ó. 2x mais 1x, 3x. Y menos 1y, 0. Quando dá 0, você nem escreve. 4 menos 2, 2. Não, os números que eu pensei não eram esses, não. Deixa eu pensar aqui, rapidão, só um minuto. Ah, tá. Não era 4 aqui, gente, desculpa. Era 5. Era 5. Tá, eu tô inventando esse sistema agora. Aqui daria 5, porque... Isso. Perfeito. Agora sim. 2x mais 1x, 3. X menos y, 0. 5 menos 2... 5 menos 2, 3. Tá vendo, ó? Como cancelou o método da adição lá, é isolar uma incógnita numa equação e substituir na outra. Aqui, ó, é somar uma equação na outra de modo que cancele
uma das incógnitas, tá? Aqui a ideia da adição é cancelar uma das incógnitas. Y menos Y dá zero, e quando dá zero eu nem escrevo. Então a equação, as duas equações, quando eu somo uma na outra, se resume para 3x igual a 3. 3x igual a 3, passo 3 dividindo, x igual a 1. Escolho qualquer uma das duas e chego que o y é igual a 3, tá? Não vou fazer aqui porque eu vou fazer naquele mais complicado, vocês vão entender. Mas eu vou... Essa conta dá pra fazer de cabeça, né? Mas enfim, não se preocupem com o y, quero que vocês tenham entendido a passagem do x. Essa que é a ideia, cancelar uma das variáveis para quando você somar as partes restantes das duas equações, você chegar numa equação só com uma variável só. Variável, incógnita, no contexto aqui da matemática, a gente pode, né, pelo menos da matemática básica, a gente pode entender como sinônimos, tá? Precisamente não seria bem isso, mas enfim. Por que é importante colocar letra x embaixo de x, y embaixo de y e número embaixo de número? Justamente para na hora de eu somar, eu não fazer confusão. Eu somar quem tem x com quem tem x, quem tem y com quem tem y, quem não tem nada com quem não tem nada. Porque se eu não colocar os dois assim na mesma ordem, dá confusão. Eu vou somar y com x, quem tem letra com quem não tem letra, isso não vai prestar. Só que aqui não tá bonitinho igual lá. Não era mais y e menos y. Os coeficientes são diferentes. Aqui o y é multiplicado por 3, enquanto o x é multiplicado por 2. Como essas duas estão um exemplo relativamente simples, eles já estão com o sinal trocado, a mesma letra, porque precisa ter sinal trocado, a mesma letra. Senão não vai cancelar. Ah, mas e se não tiver, André? Se fosse, por exemplo, 2x mais y a equação e x mais y também, igual, sei lá, nem vou inventar número agora para não dar confusão. Aí você teria que multiplicar de baixo por menos 1, porque aí ficaria menos x, menos y, menos o que tivesse do lado de lá, né? O certo seria eu escrever o menos 1 do outro lado, mas enfim, acho que vocês entenderam a ideia. Porque aí tem sinal oposto, vai ficar y menos y, vai dar zero. O importante é que é uma das duas letras, a hora que você some as duas equações, dê zero. Senão, você não consegue resolver. Senão não presta esse método, aí é melhor fazer o outro. Tá, beleza, já tem sinal trocado, ok, se não tivesse eu teria que multiplicar uma das duas por menos 1, não as duas. Mas aqui eu não preciso multiplicar por menos 1, porque o sinal do y, por exemplo, já está trocado. Só que os coeficientes são diferentes. E aí, como faz? Aí você faz assim, ó. Você multiplica de cima pelo coeficiente da de baixo e o de baixo pelo coeficiente da de cima. Tem coeficiente diferente e o sinal já está trocado, você quer fazer adição? É só trocar. Multiplica, ó, o coeficiente que está em cima do número que você quer eliminar, você multiplica pela de baixo. O coeficiente é o número que multiplica a letra, tá? O coeficiente da de baixo da letra que você quer eliminar, muda pela de cima. Trocou, ó, o 2 está aqui, multiplica lá, o 3 estava ali, multiplica aqui, tá? É isso. Vocês vão ver que, ó, o que vai acontecer fazendo isso, ó. Vamos copiar, já com a conta feita. A de cima por 2, 2 vezes 2, 4, 4x. 2 vezes 3, 6, 6y. 2 vezes 25, 50. Tá? A de baixo, 3 vezes 5, 15. 2 vezes 3, 6. Ó, sinal negativo, só que aqui é menos 2 vezes menos 3, então mantém aí o sinal negativo. 3 vezes 4, 12, mas é menos 4 vezes menos 3, então vai dar menos 12. Aí, gente, olha o que aconteceu. Agora os dois y estão com o mesmo coeficiente. Quando você passa um traço aqui, ó, e põe um sinal de mais, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. 15 mais 4, 19, né? Os dois multiplicam x, 19x. 6y menos 6y, 0. Quando dá 0, você nem escreve. 50 menos 12 vai dar, se vocês fizerem a conta aí, 38. 38 é exatamente o dobro de 19, tá? Então, quando você passar o 19 dividindo 38, 38 dividido por 19, pode fazer a conta e vai dar exatamente 2. Achou a primeira letra, gente? Isso não muda. É igual no método lá da substituição, é igual aqui na adição. Achou a primeira letra? Escolhe qualquer uma das equações. Tanto faz. Quando você achou a primeira letra, tanto faz. Mas cuidado lá na substituição. Lá isolou em uma, substitui na outra, tá? Mas você achou a primeira letra, para achar a segunda, tanto faz em qual você vai substituir, tá? Pode pegar ali aquela primeira, 2, vou fazer tudo em preto, né? 2 vezes x, só que eu já sei que o x vale 2. Esse parênteses aqui é só para lembrar vocês que eu estou substituindo o x pelo valor que ele vale, tá? Nem precisa pôr esse parênteses. Mais 3y igual 25. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 3y, aqui vai dar 25, vai dar 3y igual 25 menos 4, ó, tá vendo? Substituiu 2, deu 4, deu 3y, deu 25, passei o 4 para lá, ele trocou de sinal, 3y igual 25 menos 4 dá 21. 3 vezes 7 é 21, então se eu dividir 21 por 7 dá 3, se eu dividir 21 por 3 dá 7. Se eu dividir 21 por 3 dá 7.
Como o enunciado é resolva o sistema, eu sou sim obrigado a dar a resposta desse jeito aqui, ó. Solução, chave, parênteses, primeiro o valor de x, depois o valor de y, tá? Vocês não, na prática, quando vocês forem aplicar isso na prática, não. Você simplesmente chegou aqui, I1 e tantos ampere, I2 e não sei quantos ampere, acabou, morreu aí, tá? Porque o professor lá quer que você calcule a corrente. Se eu falasse calcule x e y, também morreu aqui. Mas só para vocês saberem que isso existe o formalismo matemático. Se eu falar resolva o sistema, eu quero esse formalismo aqui, tá? Só para vocês saberem que isso existe, caso um dia vocês sejam cobrados disso, é o meu papel falar. Não vou dar errado se você não botar isso aqui, tá? Claro, vou descontar um pouquinho, mas pouca coisa, só para ser justo com quem teve o capricho de pôr, tá? Mas não vou dar errado, jamais. Só descontar bem pouquinho mesmo, como eu falei, para vamos dizer assim, premiar o capricho de quem lembrou desse detalhe. Agora, para as disciplinas do técnico, não precisa, mas como eu estou te ensinando matemática, se um dia você precisar, tá aqui, eu falei, tá? Na matemática, quando o exercício é resolva o sistema, você tem que ter esse formalismo aí de dar a solução desse jeito. 2 métodos, gente, esse é bem mais rápido, só que ele exige pensar um pouquinho mais, lembrar de multiplicar pelo coeficiente trocado, pôr na ordem, se o sinal tiver igual, multiplicar uma das duas por menos 1, você pode confundir, multiplicar as duas por menos 1. Então, quem tiver bastante traquejo e afinidade com a matemática, com exatas, eu aconselho usar esse aqui. Mas se você, né, se enrolou aí e tá... no fim eu não salvei o outro, né? Eu apaguei, mas não tem problema, tá aí no vídeo. Se precisar, vocês têm onde consultar. Quem tá com mais dificuldade, achou esse difícil, usa o outro, que o outro é trabalhoso, mas o outro não tem erro. É só prestar atenção para não errar sinal. Tá bom, gente? Espero que tenha tirado algumas dúvidas aí que vocês possam ter sobre esse assunto.